examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. A insensatez e a arrogância estão sempre de mãos dadas. São inseparáveis, pois quando uma é mencionada, a outra logo surge em seguida. Mas também quando uma é substituída, logo a outra deixa de existir. Se existe humildade, certamente a arrogância deixa de existir. Se existe sabedoria, a insensatez acaba morrendo. Portanto, é bom lembrar que para esse tipo de pecado, o Senhor do céu e da terra tem aversão à arrogância, à insensatez e a lábios mentirosos. Especialmente porque quem pratica esses tipos de loucuras vivem uma vida dupla na sociedade, onde se faz muitas promessas e não cumprem nada daquilo que se fala. Parece que os políticos, eles se encaixam muito bem nessa descrição. Porém, os políticos não são uma casta fora da sociedade. Eles saem da própria sociedade que os produz, onde a tal da mentirinha no meio da sociedade é tolerada. A arrogância é tida muitas vezes como determinação. Isso, na verdade, é uma insanidade, é loucura. Porém, o que esperar de uma sociedade que despreza os ensinos do Senhor? Isso não me deixa surpreso, pois os políticos, na verdade, são apenas o resultado daquilo que a própria sociedade vive, por desprezar os ensinos do Senhor. Pois está escrito: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E a verdade aqui é tudo aquilo que envolve os ensinos do próprio Deus. E tudo que envolve os ensinos de Jesus. Jesus disse em João 8, 44, que o pai da mentira é o diabo. Não importa o tamanho da mentira, pois o diabo é sutil em suas ações. É arrogante, insensato e mentiroso. E quem pratica essas coisas o segue e se torna seu filhinho querido, destruidor de vidas e até mesmo da sociedade. Aliás, não precisa se assustar com a palavra diabo, porque o seu significado, a palavra diabo, significa acusador, caluniador, mentiroso. Então,
Então não é para se assustar, e sim para levar em consideração a mudança de vida. É isso que Deus espera. Muita gente se assusta com a palavra diabo porque criou-se uma imagem feia a respeito dele. Por outro lado, quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 13, de 11 até 13, você vai perceber que o diabo é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Leia depois, 2 Coríntios, capítulo 11, do 11 ao 14, ou até o 15, se você desejar. Jesus disse aos judeus que o rejeitaram, nesse trecho de João 8,44. Vocês, se referindo aos judeus, pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Percebeu? Então, às vezes as pessoas podem olhar para uma vida de mentirinha e achar que isso está de acordo com o que Deus pensa, quando na verdade está de acordo com o que o diabo pensa e não Deus. Na verdade, o que as palavras de Jesus indicam é que a forma como se vive, a forma como você vive, revela com quem você se relaciona. O seu estilo de vida revela quem tem sido o foco da sua relação, Deus ou o diabo. Uma vida arrogante, insensata, caluniadora, mentirosa, não tem nenhuma relação com Deus. Portanto, como diz o provérbio, os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Mas veja bem, o governante, ele sai do meio da sociedade. É a própria sociedade que o produz, quando tolera as mentirinhas dentro do seu próprio meio. Então o problema é que muitas pessoas leem essa palavra e a ignoram. E por isso continuam na arrogância e insensatez, e numa vida dupla perante Deus, como se isso fosse possível. Certamente alguém pode pensar, olha, não pode pregar dessa maneira, porque senão afasta as pessoas. Pois é, Jesus, quando pregou, numa hora ele tinha 5.000, noutra hora só tinha 12, em João capítulo 6. E ainda perguntou para eles, vocês querem ir? Podem ir. Pois para ficar com Jesus, precisa mudar de vida. Precisa mudar de conduta. Não dá para viver duas vidas. Bom, o problema de quem vive dessa maneira não é intelectual. Ou seja, não são incapazes de entender. Claro que entende. O problema é espiritual. Suas inclinações para o pecado, suas intenções maléficas revelam de que lado estão e decidem ficar lá, né? A pregação de João Batista não foi aceitável. Então nós não podemos simplesmente nos inibir e deixar de falar o que precisa ser falado, não é? É óbvio que do mesmo modo que João Batista, ou eu, ou qualquer outra pessoa que prega, ele já sabe que vai ser mais cobrado do que aquele que ouve. Mas deixar de falar também será alvo
da cobrança de Deus. Deus vai cobrar sim. Portanto, não há medo. Quando prega, não deve ter medo, mas também deve entender que aquilo que se prega também deve ser vivido. Bom, se eu perguntar para você, se os políticos mentem, isso é fácil de responder, não é? Pois os lábios mentirosos, interesseiros e oportunistas parece que é o estilo de vida da maioria desses seres humanos. Mas o fato é que você, nem eu, vamos responder pela maneira como essas pessoas vivem. Então a pergunta é, se eu tenho vivido na mentira, pergunte para você, se eu tenho vivido na arrogância, se eu tenho vivido na insensatez, caluniando os outros, se eu tenho vivido uma vida dupla. Então a pergunta é para mim e você faz para você. Felizmente, Jesus disse assim, olha que maravilha, há esperança para nós, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em João 3,17. Portanto, se com honestidade interior você identificar incoerência em sua vida, Jesus diz, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. João 8,11, ele disse isso para uma mulher adúltera e diz para todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, se há arrependimento, não há condenação. Mas é necessário abandonar a vida de pecado. Parafraseando o provérbio, digo, pois os lábios arrogantes e a insensatez não ficam bem ao arrependido, muito menos os lábios mentirosos ao convertido. Que Deus te abençoe. Ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová.